Pessoal, bom dia a todos. Vamos começar então, fazer um modelo de aula um pouquinho diferente. Isso aí é um pouco mais corrido, né? Vai ser um vídeo do começo ao fim, esquemático, falando sobre as fraturas do radiostal, pensando no sistema que as coisas principais que vocês vão ter que aprender para relembrar para a prova do TEOT, né? Costuma cair com muita frequência, inclusive na prova prática, desenhar as linhas de referência em raio-x de fratura do radiostal. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a inclinação palmar, como é que calcula em relação a uma linha longitudinal. Aqui, no raio-x em AP, para calcular a inclinação do rádio, a gente precisa também traçar uma linha para fazer a perpendicular, e a gente tem a estimativa em torno de 22 graus. Além disso, a gente tem que medir também o comprimento para ver se tem encurtamento. E isso é bom fazer comparativo com contralateral, inclusive, em que a gente mede a porção mais distal da cabeça da ulna com a ponta do estiloide do rádio. Além disso, a gente tem que ver a variância ulnar, ou seja, se a ulna está mais comprida ou mais curta em relação ao rádio. Esses parâmetros, sempre o ideal é que se tenha comparativo com contralateral. Ainda na questão daí, pensando na anatomia, eu vou dar alguns pontos assim, que vocês precisam prestar atenção. Um deles é a zona do tubérculo de Lister, que é em função da passagem do tendão do extensor longo do polegar pela zona do tubérculo de Lister, a gente costuma ter uma alta incidência de ruptura tendinosa. E uma coisa que costuma cair é a pergunta se isso acontece mais no tratamento conservador ou no cirúrgico. E, por incrível que pareça, acontece mais no tratamento conservador. E se acredita que dois fatores associados a isso são um aumento da pressão por um hematoma que acontece dentro do terceiro compartimento, que é o compartimento do extensor longo do polegar, e a presença de irregularidades, pois geralmente a zona de fratura passa junto do tubérculo de Lister. Aqui tem uma outra característica que a gente costuma ver cair em prova também, que são lesões associadas com a fratura de radiostal. Nesse pensamento de lesões associadas, a gente tem uma alta incidência de lesões envolvendo o ligamento escáfo-semilunar ou envolvendo a fibrocartilagem triangular. A fibrocartilagem triangular, a gente por vezes vê a fratura do processo estiloide ao invés da lesão exatamente da fibrocartilagem triangular. E fraturas mais da base do processo estiloide estariam associadas com uma desinserção da parte mais profunda da fibrocartilagem triangular e por isso poderia gerar mais instabilidade. Além disso, a gente também tem que pensar nas fraturas do escafoide. Quando a gente pensa nessas fraturas do escafoide ou nas lesões de ligamento escáfo-semilunar, por vezes a gente é chamada a atenção disso pela fratura do rádio, pelo perfil de fratura do rádio. A fratura de Schofer, que é a fratura que corta o estiloide, por vezes essa fratura pode fazer a força de lesão girar em torno do semilunar, que seria o pequeno arco, e fazer uma luxação transrádio-perilunar, transestilo-perilunar, ou o grande arco passando pelo transestilo-transescafo. Além disso, agora outro ponto importante assim são os epônimos. A gente aqui está lidando com o que a gente chama de fratura de Colles. Esse tipo de epônimo vocês têm que saber, o Colles é uma fratura normalmente extra-articular, com desvio dorsal. Esse aqui já estamos indo para a fratura de Barton, no caso um Barton volar. A fratura de Barton é uma fratura, luxação causada por um cisalhamento, que a gente vê assim uma força que está causando uma fratura do rádio e levando todos os ossos do carpo, todos eles levando para uma luxação palmar acompanhando o fragmento menor. Para corrigir isso, obviamente tem que reduzir e precisa colocar um suporte palmar, uma placa, que mantenha
todo esse conjunto reduzido. Um outro perfil importante de fratura é aquela fratura que gera um afundamento pela impacção do semilunar contra a superfície óssea, na fosseta do semilunar no aspecto mais ulnar. A gente chama isso de fragmento die punch. Esse fragmento ele tem uma peculiaridade que sempre tem que ser valorizada, que como é um afundamento central, ele tem uma redução muito difícil. Especialmente porque, se a gente imagina a questão anatômica, o fragmento sendo central, ele não está inserido por ligamentos, de modo que tu não consegue fazer uma tração e por ligamentotaxia fazer esse fragmento reduzir. Tu acaba trazendo junto contigo toda a zona periférica e o fragmento continua afundado. Então, quando a gente fala em fratura irredutível, a gente vai voltar nisso depois, uma das indicações de irredutibilidade é a presença de um afundamento central como esse. Uma outra questão anatômica muito importante que vocês têm que levar em consideração é, especialmente quando a gente coloca uma placa volar, é a parte mais superficial do rádio volar. Essa parte mais superficial a gente chama de watershed line. Ela é um pouco mais proximal que a superfície articular. E isso pode gerar um pouco de confusão, porque a pessoa quando coloca uma placa pode imaginar que pode ir com ela até o limite da articulação. O problema é que se tu avançar essa placa tanto quanto até o limite da articulação, essa placa vai acabar passando por cima dessa zona, chamada watershed line, e ficando mais superficial do que a parte óssea mais superficial. E assim ela vai gerar atrito nos tendões flexores que estão passando nessa região. Normalmente o tendão flexor que mais sofre em decorrência disso é o flexor pollicis longus. E isso é uma causa de ruptura do flexor pollicis longus, que a gente identifica no paciente pela perda de flexão ativa do polegar. Aqui eu estou representando como se a placa tivesse vindo até o limite da articulação. E aí a gente vai vendo que ela vai superficializar, né? E fica em contato direto com os flexores. Então, sempre respeitar o watershed line quando for colocar uma placa. Isso, inclusive, esse conceito acabou mudando o formato das placas. Então, aquilo que a gente tinha antes de placas com formato que acompanhavam o estiloide do rádio, está sendo transformado para um modelo de placas que conseguem, por dentro do osso, estabilizar o processo estiloide, mas que não precisam, pelo formato da placa, ir até o processo estiloide. Aqui representando isso, um exemplo, né, de uma plaquinha que não se prolonga até o estiloide do rádio. Se tem necessidade de uma fixação específica para o estiloide, um desses parafusos já é previamente direcionado em direção ao estiloide. Questão comum, frequente, vocês precisam saber, vai cair na prova oral, classificação de fraturas de rádio distal. Eu sugiro que vocês saibam bem pelo menos duas, a de Fernandes e a de Reichardt, ou universal. Fernandes, então, tu classifica pelo mecanismo de lesão, e o mecanismo é bem claro. A única coisa que às vezes gera confusão é o tipo 2 e o tipo 4, porque o tipo 2 é cisalhamento, então é uma fratura luxação. Mas o tipo 4, quando se fala em luxação, está falando de uma transestilo transescáfo, transestilo pelunar, uma luxação completa. E a universal, que é muito prática, é fácil de saber. A única coisa interessante, assim, que eu passei rapidinho aqui, é a questão de que a fratura articular ela pode ser redutível ou irredutível, e baseado nisso, vocês têm que... redutível ou irredutível, vocês têm que levar em consideração isso para a escolha de tratamento e lembrar que um afundamento, o die punch, é uma fratura potencialmente irredutível. Não apenas vai ser irredutível aquela fratura que tem uma interposição de um tendão, alguma coisa assim. Bom, mas para a gente planejar tratamento e definir se uma fratura é redutível ou irredutível, a gente precisa tentar estabelecer isso. E tem daí a descrição feita por Lafontaine, baseado numa avaliação de casos tratados conservadoramente, com sucesso ou com insucesso, em que ele
estimou aquilo que poderia levar o paciente a desenvolver uma perda tardia da redução. Esses critérios, então, são um ângulo dorsal maior do que 10 graus, do que 20 graus, desculpe, que a letra não está bonita, né? Cominução dorsal, fragmento com traço intraarticular radiocárpico, não entra o rádio ulnar nisso. Fratura do estiloide ulnar, idade acima de 60 anos e encurtamento, que foi, na verdade, acrescentado por autíssimo numa avaliação posterior. Bom, quando a gente tem uma fratura com algum grau de desvio, a gente tem que decidir se vai ou não reduzir. Quando a gente pensa em reduzir a fratura, a gente vai ter que tomar a decisão se essa fratura precisa ser reduzida ou do jeito que está, ela vai evoluir bem. E para isso, a gente vai ter que tomar alguns parâmetros. Por exemplo, degrau articular, a gente tem que ter um degrau articular inferior a 2 milímetros, porque a gente não aceita um degrau acima disso. O encurtamento do rádio, acima de 5 milímetros, a gente também não considera aceitável. E uma inclinação dorsal acima de 10 graus, em princípio, é inaceitável. Em princípio, porque eventualmente, quando está lidando com um paciente idoso ou algum paciente com características especiais, tu pode tolerar situações diversas. Mas, por vezes, tu faz a redução da fratura e depois tu tem que definir se essa redução foi aceitável, porque a redução pode não ter ficado anatômica, mas talvez não precise só por isso indicar uma cirurgia. Eventualmente, tu pode aceitar um tratamento conservador. Então, tu tem que decidir depois da redução se esses parâmetros que tu tem como aceitável foram atingidos. Então, assim, encurtamento. Se tu conseguiu reduzir o encurtamento para algo como 3 milímetros, tu considera aceitável. O ângulo dorsal, tu realmente continua um parâmetro que não pode deixar acima de 10 graus. E o degrau articular permanece 2 milímetros, isso continua inaceitável. Uma outra questão comum é se tu deve ou não fixar o estiloide ulnar. O conceito inicial é de que quando a fratura era na base do estiloide ulnar, teria indicação de fixação. O conceito que se tem hoje é que a indicação é pela instabilidade. Então, se tu faz uma síntese do rádio distal, mesmo com uma fratura da base do estiloide ulnar, e tu testa a estabilidade, e esse paciente aparentemente está estável, clinicamente está estável, tu não tem necessariamente indicação de fazer uma síntese do estiloide ulnar. Uma outra questão, isso mais para a prova oral, é a questão da indicação do gesso, em que vocês vão ter que falar se usariam um gesso axilo-palmar, um gesso alto, baixo ou uma tala. Todas essas opções são aceitáveis, o que é para o tratamento agudo de uma fratura. No caso de atendimento de emergência, pode ser feito gesso circular, mas ou esse gesso deve ser fendido, ou esse paciente tem que estar num controle muito próximo para evitar que sofra edema e fique apertado no gesso. O uso de tala, não se usa tala removível para tratamento agudo de fratura que exigiu redução. O gesso no formato cotton lodder, que é aquele gesso com flexão extrema do punho, ele é proscrito. Esse gesso ele produz uma redução muito boa da fratura por ligamento taxia, mas ele gera muita complicação, por isso que não se aceita mais. O que se aceita hoje é uma flexão de até 30 graus. Esse gesso cotton lodder gera tanto rigidez dos dedos, como um aumento na pressão do túnel do carpo, podendo gerar sintomas de mediano. Pessoal, era isso aí. Em termos da prova, é bastante conteúdo, não adianta, tem que estudar, ler o livro. Mas eu acho que isso aí já serve para dar um guia assim, do que não dá para não saber. Tá? Valeu.